Caros alunos, sejam bem-vindos ao curso Introdução à Computação Quântica, tá? Nós vamos tratar nessa primeira parte do curso de números complexos, tá? E hoje a aula vai ser curta, então dá para matar um capítulo inteiro, que é a introdução, tá? O objeto principal da mecânica quântica é uma função complexa. Então nós temos que entender os números complexos e as funções complexas. E é isso que esse capítulo se propõe. A minha observação aqui, a minha leitura, ela não vai substituir, tá, uma leitura mais profunda para aqueles que não são iniciados. Tá? Para os que são iniciados, sinceramente, o que eu vou dizer aqui é bom, tá? Você nem precisa ler. E talvez eu traga certamente eu vou trazer alguma informação nova que você não está trabalhando. Vamos lá. Então, o professor ele quer definir, tá, os números complexos, mas ele quer mostrar também que os números complexos eles têm uma propriedade muito importante. Tá? Ele quer mostrar que os números complexos constituem um corpo. Um corpo é um conjunto com duas operações que obedecem certas propriedades. Eu vou definir o que é corpo aqui para vocês. Mas, basicamente, a ideia... Veja, os números complexos é uma ideia nova, né? Você está expandindo o conjunto dos reais para um conjunto maior. E é importante que ele seja um corpo, se a gente quiser fazer contas nesse novo conjunto, e quando elas forem projetadas para o real, que é uma parte desse conjunto, eu recupere tudo aquilo que eu já sei dos números reais, a soma, a multiplicação, o inverso, o zero, tá? Então, a ideia aqui é definir primeiro o que é um corpo, e depois a gente prova, tá? De maneira simples, que os complexos definem um corpo. Então, o que é um corpo? Então, vamos lá. Um corpo é um conjunto C que podemos definir duas operações. Uma que eu vou chamar de adição e uma que eu vou chamar de multiplicação. A adição, quando você vai definir uma operação, você vai definir primeiro da onde ela vem para onde ela vai, tá? Então, C é um conjunto, tá? Então, ela vem primeiro de um produto cartesiano, tá? E leva para um elemento do conjunto C. O que é um produto cartesiano? Isso é uma construção muito primitiva na matemática, tá? Em teoria de conjuntos, você consegue definir um negócio chamado par ordenado. E par ordenado é uma coisa muito importante e muito primitiva, tá? É quando você pega um elemento de cada conjunto, tá? Mas que a ordem deles importa, tá? Se eu não falar nada, a ordem importa. Então, por exemplo, o produto cartesiano passa a ser o conjunto desses pares ordenados. Então, eu estou fazendo um produto cartesiano de C com C. Significa que eu estou pegando um elemento em C, o A está presente em C, e o outro elemento B também pertencente a C. Tá? E a ordem aqui importa. Tá? E como resposta da operação adição, eu tenho um número que eu chamo de soma, tá? Que eu vou representar dessa forma aqui. Isso na álgebra pode ser muito, muito amplificado. Aqui nós estamos falando de adição e soma e já está te batendo na cabeça a adição e a multiplicação, tá? Já está te batendo a adição e multiplicação da usual, tá? Mas não precisa ser. Você pode definir tipo, operações que são rotações, permutações, isso é muito amplo. Tá? Mas nós já vamos identificar esse símbolo aqui como a nossa operação de adição comum e aqui como a multiplicação comum. Tá? E a multiplicação comum, como é que ele vai definir? Ele vai pegar um par ordenado, AB, e vai devolver um número AB. A operação B ou AB. Tá? Agora, o que eu posso acrescentar aqui é que a noção de par ordenado que a gente trabalha, que é uma noção primitiva, eu vou deixar para vocês um material aqui, ó, do professor Barata, tá? Então eu vou deixar o link aqui, é um professor da USP, e ele mostra, tá? Ele fala aqui sobre teoria de conjuntos. É uma coisa, deixa eu ver, tá nesse daqui? Tá. Vocês podem entender um pouco mais sobre os pares ordenados, tá? Esses pares ordenados que nós trabalhamos é uma definição, tá? De Kuratowski, tá bom?
E vocês podem entrar um pouco mais nessas relações de funções, de conjuntos, se vocês não tiverem com isso extremamente em dia, tá? Mas o importante, definir as operações, ela vai ser um corpo se ela tiver essas propriedades. Ser associativa, tá? Tanto na soma quanto na multiplicação. Ser comutativa, aí sim agora eu coloquei uma simetria a mais no meu problema. Tá? Aqui era um par ordenado, a ordem importava. Se eu não quiser que a ordem importe, então eu tenho que colocar essa propriedade. Então ele colocou, ela é comutativa. Vamos para o próximo slide. Existe um elemento neutro, tá? É aquele elemento que eu faço operação com ele e não mudo o resultado. Tá? Então, por exemplo, o elemento neutro da adição é o zero, tá? Porque A mais zero dá A. O elemento neutro da multiplicação é o 1, tá? Porque 1 vezes A é igual a A. O elemento neutro da rotação é a rotação zero, porque a rotação mais a rotação zero não muda nada, tá? Então, se tiver um elemento neutro, é uma das propriedades, né, que você precisa para definir um corpo. O elemento inverso, o que é o inverso? É aquele elemento que você faz o produto nele e chega no elemento neutro. Tá? Então, por exemplo, 5 mais menos 5 dá 0. O que é 0? É o elemento neutro da adição. 5 vezes 1/5 dá 1. O que é 1? O 1 é o elemento neutro, desculpa, o elemento neutro da multiplicação. Tá? Então precisa existir os inversos. Tá? Aqui eu chamei o inverso da adição por esse símbolo e o inverso da multiplicação, tá? Desde que ele seja diferente de 0, eu chamei por esse símbolo. Tá? Lembrando, aqui eu estou tratando de operações usuais, tá? Mas poderiam ser rotações. Qual que é o elemento neutro da rotação de 30 graus? É menos 30. Desculpa, qual que é o elemento inverso da rotação de 30 graus? É menos 30. Porque 30 graus mais menos 30 graus dá 0 graus. O que é o 0 grau? É o elemento neutro. O que é menos 30? É o elemento inverso. Tá? Então veja, aqui eu estou utilizando adição e multiplicação usual, mas não, o negócio é muito mais amplo. Tá? E a última propriedade é a distributividade, tá? Que você mistura as duas operações, a multiplicação e a adição. Lembrando que o resultado da adição é a soma e o resultado da multiplicação é o produto. Tá? Então ele deu aqui um exemplo. Tá? O conjunto dos reais e dos racionais, eles formam corpos, tá? Com as operações usuais de soma e multiplicação. E é sempre importante dizer que nós estamos nas multiplicações usuais, tá? Aqui eu já, na definição de corpo aqui, eu já utilizei as usuais, porque é o que nós vamos utilizar, mas não precisa ser. Tá? Essas operações podem ser qualquer coisa, podem ser permutações. Então, o número complexo, tá? É um número dado dessa forma, que x é um número real, e y é um número real, tá? I quadrado é menos 1. Tá? X é a parte real, y é a parte imaginária. Isso lembra muito um polinômio, tá? De grau 1. Somar dois números complexos, tá? É simplesmente uma soma comum. Tá? A gente define a soma dessa forma. Tá? A gente fica confortável com isso. E a gente também pode definir a multiplicação dessa forma, simplesmente como se fosse a multiplicação de dois polinômios, tá? De grau 1. Com a propriedade extra, que é o quadrado da menos 1. Tá? Com isso, se a gente definir a multiplicação dessa forma, como se fosse a multiplicação de um polinômio, então o produto resulta nessa forma aqui. Agora, definir essas operações, veja, é uma escolha arbitrária. Tá? Eu estou definindo, tá, a soma dessa forma. A pergunta é se ela se reduz a algo que para mim faz sentido, e eu também quero que ela seja um corpo, tá? E a ideia que vem agora em seguinte é essa, é ver se isso de fato se reduz a um corpo e se ela recupera o que eu entendo como operações de multiplicação e adição nos reais, tá? Então, como um primeiro exercício, ele pede aqui, ó, mostre que as operações definidas acima são comutativas e que a multiplicação se distribui sobre a adição. São duas propriedades importantes para você ser um corpo. Mostre também que o elemento para a adição é esse aqui.
O elemento neutro para a adição é esse aqui. Isso aqui é importante, tá? Porque você vai fazer zero aqui, o z. Se o z for igual a zero, quanto tem que ser o x e o y? Tá? Então você tem que chegar que ele tem que ser dessa forma. Tá? Não tem uma outra opção, você vai cair numa contradição se você não assumir, se ele não tiver essa aparência. Mostre também que o elemento neutro para adição é esse, que o elemento neutro para multiplicação, também chamado de identidade, é esse daqui. Tá bom? Então, você vai pegar um número z vezes esse elemento neutro, tem que dar z. Então, qual que é esse elemento neutro? E que o inverso de z para a soma é dado por essa expressão. Veja, aqui eu já cobri quase todas as propriedades para provar que um número complexo é um corpo definido com essas duas operações que eu defini agora. Tá? Tá aqui, ó, a adição e a multiplicação. Falta uma delas, né? Falta o inverso. O inverso multiplicativo. E esse dá um pouquinho mais de cuidado, tá? Mas não muito. Tá? Por quê? Porque você vai encontrar uma fração com um número complexo no denominador e você não sabe utilizar isso. Então nós temos que arrumar uma forma de se livrar desse número complexo. Tá? Então dá para se livrar dele no denominador se você perceber que a operação de multiplicação, tá? Se você escolher um número adequado nela para fazer uma operação de multiplicação, você deixa tudo real. Tá? E é o que ele vai definir aqui, que é o número complexo conjugado. Então, seja um número z dado por essa expressão, o número complexo conjugado, tá? É esse número aqui. Você inverte, eu estou definindo, tá? Dado um número complexo, o complexo conjugado é esse cara aqui, ó. Estou trocando o sinal, tá? E eu consigo também definir uma norma. A norma de z eu dou por essa expressão aqui, ó. É a raiz quadrada de z vezes o z conjugado, tá? Que vai cair numa ideia de distância euclidiana. Agora, perceba, norma, uma coisa que você pode buscar também. A norma é uma função, tá? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou também deixar esse link para vocês, tá? Norma é uma função que possui 3 propriedades, tá? Que quando uma norma está bem definida. Então, vamos lá. A norma é igual a zero, a norma de x é igual a zero só quando x é o zero desse espaço, tá? Ela tem essa linearidade aqui, tá? E ela também obedece à desigualdade triangular. A norma é uma função que dá uma ideia de distância, de comprimento, tá? Então, com esse complexo conjugado aqui, a gente consegue ter uma noção de distância, tá? E se o número complexo, e também é uma definição, né? Ele é chamado unitário quando essa norma dele é igual a 1. O que está acontecendo aqui? Nós estamos acabando de identificar esse número complexo, fazendo literalmente, de fato, um isomorfismo do plano complexo com o plano R2. Tá? E a gente consegue utilizar elementos de um e de outro. Então eu consigo definir uma função, norma, é uma norma, isso aqui é uma norma, ela respeita essas 3 propriedades, tá? Ela respeita essas 3 propriedades, então ela é uma norma, tá? E eu começo a identificar o plano complexo, eu começo a fazer um isomorfismo dele com o plano o R2. Tá? O isomorfismo é uma relação, é quando você tem uma bijeção entre as duas coisas, é como se você pudesse sobrepor elas, como se elas fossem quase que uma fosse a outra, ou tivesse uma correspondência tão profunda entre elas que, de certa forma, elas são quase ou são indistinguíveis. Tá? Sem cronômetro e régua, você não sabe onde você está. Tá? Então, por que ele está definindo esse complexo conjugado, a norma? Por quê? Porque ele quer te mostrar como que você calcula o inverso multiplicativo. Tá? Então, está dando que o inverso multiplicativo é a norma ao quadrado, tá? No denominador, vezes o conjugado aqui em cima. Este número aqui, quando multiplicado com z, vai dar 1. Tá? Então, fazendo todas essas contas, você consegue provar que os números complexos formam um corpo, e isso é ótimo. Porque um corpo
é a propriedade básica na análise para você começar a fazer cálculo. Tá? Primeiro, pega o capítulo 1 de análise real do Elon Lages, livro do INPA. Uma das primeiras coisas que ele faz é definir o corpo, tá? Mostrar que existe um corpo, tricotomia. Por quê? Porque aí você consegue definir intervalos, definir sequências, definir séries, derivadas, integrais, entendeu? Então é importante que ele tenha essa propriedade. Então, beleza. Se a gente conseguiu definir duas funções, duas operações bem definidinhas, que é a adição e a multiplicação, e elas constroem um corpo, e além disso elas recaem na operação usual, quando eu pego só a parte real, então eu estou confiante que eu posso começar a fazer cálculo. Tá? Então aqui ele diz que pode representar, tá, um número complexo por um ponto no plano cartesiano, tá, em que módulo de Z, ou a norma de Z, representa essa distância euclidiana, tá, entre o ponto 0, 0 e xy. Essa representação também permite que eu possa, essa visualização, né, esse isomorfismo que existe entre Argand-Gauss e o R2, me permite descrever um número complexo desta forma aqui também, em que φ é o ângulo que vai dos números reais, tá, até o ponto descrito pela semirreta que sai de 0, 0 e vai até o ponto xy. Tá bom? Tudo isso daqui, lógico que vocês já viram. Esse R aqui, né, se ele for igual a 1, se o número for unitário, tá, então o Z fica representado só por esse vetorzinho, tá, que está girando em torno da origem. Aí ele vai definir a primeira função, e talvez a mais importante, tá, dos complexos, que é a exponencial complexa. Tá? Então veja só, ele está definindo e elevado a z como essa expressão aqui. Estou definindo, tá? Se este z for um número real, cai no caso que eu já conheço, tá? Beleza. Funciona para os reais. A pergunta, isso funciona para os complexos? Essa função, eu posso estendê-la para os complexos? Qual é a preocupação? A preocupação é que isso seja convergente, tá? Que essa soma nos complexos, a soma infinita, elas de fato gerem um único número. Ela chegue em algum resultado. E eu não tenho essa garantia ainda só fazendo a definição, porque eu estou num outro ambiente, tá? Então, o que o professor faz aqui é mostrar que isso está garantido, está bem definido. Por quê? Aí vem um ponto muito especial. É o seguinte. Séries complexas, você tem vários testes para ver se a série é convergente. Tá? Você está somando um negócio até o infinito, ele vai chegar a algum número. E tem um teste que você pode fazer, chama teste de D'Alembert. Tá? O que é o seguinte? O que ele fala? Que se essa soma aqui, ó, se o módulo dela, tá, convergir, então isso aqui também converge. Nós dizemos que a série é absolutamente convergente. Por quê, né? Porque o número Zn é sempre menor que o módulo de Zn. Sempre menor ou igual, né? Se o módulo de Zn, que é um número majorante de Zn, se a soma de infinitos desses caras converge, então Zn tem que convergir também, porque ele é menor. Tá? Se essa soma aqui dá um número finito, essa aqui também tem que dar um número finito, porque ela tem que ser menor ou igual que essa soma aqui. Tá? Então, você tem a confiança de que se a série é absolutamente convergente, tá? A série, se essa série aqui dos absolutos é convergente, então essa aqui é absolutamente convergente. Tá bom? Então, o que ele faz? Ele mostra... Ele faz o teste aqui, né? Vamos colocar o módulo, tá em tudo aqui. N é um número natural, tá? Então não tem que me preocupar em pôr módulo nele, tá? Essa igualdade aqui, ó, ela está satisfeita porque N é um número natural, não muda para ele, tá? Então o módulo de Zn é igual ao módulo de Z elevado a N, tá? E isso aqui a gente conhece, né? É uma exponencial real, tá? O módulo de Z é um número real. Então isso aqui cai numa coisa que converge. Então, se essa série converge, então a exponencial é absolutamente convergente. Então, está bem definida.
tá? Então eu estou confiante aqui que o negócio vai funcionar como um todo. E aqui também, tá? Uma outra definiçãozinha. Para números complexos sem parte real, chamados de imaginários puro, é possível mostrar, utilizando a definição acima, que a exponencial assume a forma. Essa exponencial de Euler, tá? Vocês já viram isso. Então, aquela exponencial lá sem a parte real, o número é puramente complexo, você consegue quebrar aquela soma entre uma série de seno e uma de cossenos. E aí, voltando à representação geométrica, tá? Nós temos a representação polar do número. Tá? Então, Z é R. Já tinha mostrado isso daqui, né? Que a gente poderia escrever dessa forma, utilizando o isomorfismo de R2 com Argand-Gauss. Então, utilizando agora essa propriedade, um número complexo então pode ser sempre descrito desta forma. Se você não está convencido disso, você tem que entrar no conteúdo de números complexos. Tá? O que eu estou aqui fazendo aqui é um resumo. Tá? Então, ele consegue provar essas propriedades, tá? Então, E elevado a Z mais W vira um produto, tá? E elevado a menos Z ganha S. Fica muito mais fácil representar, né? Olha que legal o inverso multiplicativo aqui. E elevado a zero é igual a 1, tá? São propriedades da exponencial. Então, são propriedades que existem na exponencial dos reais e também é válida nos complexos. Aí aqui ele também tem um exercício, tá? Mostrando que E elevado a Z é dado por essa forma aqui, tá? O E elevado a x acaba sendo a amplitude desse número, tá? Então acho que é um número legal, um exercício legal para vocês fazerem. E a partir daqui o assunto é limites e derivadas, tá bom? Bom, como eu falei, esse não é um conteúdo exaustivo, tá? Eu estou acreditando que eu estou falando com pessoas que já têm esse domínio, nós estamos relembrando, mas se alguma coisa aqui que eu te mostrei até agora não está clara para você, eu sugiro que você vá a fundo, tá? Porque a primeira parte dessa aula aqui, ela é uma parte de operações, tá? Você tem que saber fazer as operações. Daqui para frente, são coisas mais tranquilas, que você não precisa se preocupar, tá? Só precisa lembrar que existe. Então vamos lá. Definição. Dado o número complexo Z0, dizemos que o número W0 é o limite da função f que vai de C em C, quando Z tende a Z0 e escrevemos, tá? Que o limite de f de Z com Z indo para Z0 é igual a W0, se para todo epsilon maior que zero é possível encontrar um delta tal que Z menos Z0 menor que delta, f de Z menos W0 é menor que epsilon. Vamos lá. Isso aqui vocês já viram, tá? É a definição de limite. O que ele está falando? Que se você estiver na reta dos reais, por exemplo, vamos olhar para os reais. Você tem o número 5. Se o meu x está tendendo para o 5, tá? A minha função f de x vai tender para f de 5. Isso é o limite existir. O limite existir é isso. Tá? Então, para fazer isso, você tem que definir alguns intervalos de segurança. Tá? Então, vamos lá. O que ele está falando? Quanto mais próximo eu estou do 5, tá? Quanto menor for a distância de x com 5, tá? Uma função tem limite quando a distância entre f de x e f de 5 também tende para zero. Tá? Então, essa é a definição, agora, dada em termos de épsilons e deltas. Então, ele fala, vamos de novo, ó. Dado o número complexo Z0, dizemos que o número W0 é limite da função quando Z tende a Z0. O que é Z tender a Z0? É a distância de Z menos Z0 ser menor que um delta qualquer. Tá? Então, quando essa distância for menor que um delta arbitrário, o valor que você quiser, tá? Vai ser possível encontrar um epsilon, tá? Tal que f de z menos f de z0, que é o W0, que é o limite, tá? É menor que um epsilon. Tá bom? Então, isso é a definição de limite. Se isso aqui está estranho para você, dá uma olhada depois. Eu tenho aqui, inclusive, um desenho. Deixa eu me adiantar. Olha aqui, ó. Acho que esse desenho é legal.
Eu tenho uma função aqui, é a 4x menos x ao quadrado. Tá? Quando o x aqui é igual a 1, a minha função dá 3. Tá? Dizer que o limite de f de x para x tendendo a 1 é igual a 3 significa o seguinte. Para todo intervalinho que eu tiver aqui em torno do 1, tá? Eu também sou capaz de encontrar um intervalinho em torno do 3. Quanto mais próximo aqui do 1, mais próximo aqui do 3. É isso que eu estou dizendo. Linguagem matemática. Quando o módulo de x menos 1 for menor que um delta, eu sempre vou... O que é o delta? É esse raio aqui, ó, essa distânciazinha. Eu vou ser sempre capaz de encontrar um epsilon, tá? Que f de x menos f de 1, que é igual a 3, é menor que esse meio raiozinho, tá bom? Isso aqui é a definição de continuidade também, tá? Mas o limite é isso, tá? Aquilo ali eu uso para provar uma continuidade e aqui eu acrescento na ideia de continuidade essa ideia de limite, tá bom? Então, alguns exercícios, tá? Eu não sei se você precisa fazer, mas só para você lembrar, né? Se você tiver duas funções, f1, nos complexos, recebendo um complexo, devolvendo um complexo, e f2, tá? Tais que você tem os limites delas bem definidos, e c sendo um número complexo, você consegue provar que o limite da soma dessas funções é a soma dos limites, que o produto de um número com limite com uma função, que o limite de um número com a função é o número vezes o limite, que os produtos também, o limite entra para os produtos, tá? Que o limite entra para o inverso. Tudo para provar isso, que eu não acho necessário, mas é bom você saber que você consegue provar isso para os complexos, é tudo na base de epsilons e delta, tá? Então é a mesma ideia, tá? Aqui ele dá uma definição de continuidade. Dizemos que a função c em c é contínua no ponto z0, tá? Se esse limite existe. Tá? Então a ideia de limite me constrói a ideia de continuidade. Então, se existe limite, a função é contínua. E aí ele faz uma outra definição, que é a definição de derivada. Derivada também é um limite. É um limite de uma relação, tá? O limite de z tendendo a z0 dessa relação nós chamamos de derivada de f em z0. Também utiliza-se essa propriedade, tá? Ele deixa como exercício aqui também, eu não acho que seja necessário, tá? Mas ele deixa como exercício provar que a derivada da soma é a soma das derivadas. Isso, veja só, não é importante provar, tá? Mas é importante você saber que isso existe. Aqui foi só o gráfico que eu deixei para vocês lembrarem da ideia de limite, né? Olha só. Opa! Volta. Aqui. A ideia de continuidade. Essa aqui é uma função contínua, tá? Eu consigo calcular esse limite de x tendendo a 1, eu consigo encontrar intervalos de segurança, tá bom? E que mais? Ele também deixa como exercício, tá? Provar que uma constante vezes uma função derivada, a constante sai para fora da derivada, como a gente diz. A regra também para a derivada de produto de funções também é igual à regra quando é feita uma função nos reais, tá? E também a derivada de uma inversa, tá? Então todas essas propriedades são fáceis de demonstrar, tá bom? Na verdade é fácil, mas é chato, tá? Porque veja só, para mostrar essa propriedade você tem que encontrar os epsilons e os deltas para esse limite aqui. Então isso é bem chatinho, tá? Mas é bom que você saiba que é necessário essa propriedade existir, mas não é fundamental se você precisar demonstrar isso. Você não é um matemático, tá? Mas precisa saber que existe e que alguém já demonstrou, tá bom? Aí ele faz uma observação importante aqui, ó. Para que uma função complexa, f de x mais y, que ele pode chamar simplesmente de f de x, y,
que é dada por uma parte real mais uma parte complexa. Veja, ele colocou uma função aqui na parte real, a função u. E ele colocou uma função na parte complexa. Tá? Então, para que uma função complexa possua derivada em um ponto, é necessário que as funções u e v satisfaçam condições chamadas condições de Cauchy-Riemann. Essa é uma maneira prática de mostrar que uma função complexa não possui uma derivada. Basta mostrar que essas condições não são satisfeitas, o que em geral não é difícil. Infelizmente, essas condições não são suficientes para a existência da derivada. No entanto, no caso especial em que as derivadas parciais de u e v são contínuas, essas condições são suficientes e podemos usá-las para mostrar a existência da derivada quanto para calcular. Resumo. Uma função contínua, se ela respeitar as condições de Cauchy-Riemann, ela possui derivada. Tá? Isso é uma condição necessária e suficiente para funções contínuas. E o que são essas condições? É o seguinte. Se a função é derivável num ponto, tá? Não importa a direção que eu vou fazer o limite. Eu estou fazendo o limite por um lado, por um caminho, por outro caminho. Tá? No geral, se eu fizer o limite tomando um caminho mais paralelo ao eixo y, tá? Seria um caminho complexo, ela tem que dar um resultado. Mas ela tem que dar o mesmo resultado se eu calculasse o limite vindo por um caminho paralelo ao eixo x. Tá? Então, a derivada tem que dar o mesmo resultado independente do caminho, se a derivada existe. E você pode mostrar, tá? Você reduz todos os caminhos como múltiplos e combinações lineares dos caminhos primitivos, que são paralelos ao eixo x e paralelos ao eixo y. Tá? Você pode mostrar que isso é igual a satisfazer essas propriedades. Então, seja z, um número complexo, seja f de z dada por uma função u real, mais i vezes v de xy, também real. Então, v tem derivada no ponto z0. Se ela tem essa derivada, então vale as condições. Quais são as condições? A derivada de u, tá, em x, nesse ponto, é igual à derivada de v em y. Tá? E a derivada de u em y é igual a menos a derivada de v em x. E, além disso, tá? Você pode escrever a derivada dessa forma. Eu acho que ele cometeu um equívoco, tá? Isso foi um erro taquigráfico. Esse sinal aqui deveria ser de menos. Eu estou reparando agora. Deixa eu pensar um segundo. Eu acho que ele fez um errinho aqui. Isso aqui não está certo. Deixa eu pensar aqui um segundo. É o seguinte, aqui ele errou o sinal, tá? Esse sinal teria que ser negativo. Então você consegue apresentar, tá, a derivada dessa forma, mas veja, você consegue trocar também a forma de apresentar a derivada por causa das condições de Cauchy-Riemann. Tá? Então, a conclusão é, se ela tem derivada, vale as condições de Cauchy-Riemann. E, por outro lado, se as derivadas parciais são contínuas, tá? E se as condições são satisfeitas, então ela possui derivada em z0. Por que eu estou falando isso? Porque é a condição necessária e suficiente, é o C e somente C. Tá? Então, eu preciso da continuidade das derivadas parciais para garantir a volta. Tá? Então, se ela tem derivada, isso aqui é satisfeito. Se isso aqui é contínuo e ela tem as condições de Cauchy-Riemann, então ela é derivável. E o que mais, para a gente terminar a nossa aula? Tem mais 2 páginas. Tá? Então, ele pede aqui para mostrar essa derivada, é um exercício. Tá? Então, na verdade, ele está mostrando que é derivada de uma potência complexa exatamente igual, tá? A derivada que nós já trabalhamos nos números reais, e que a derivada da exponencial também é igual, e isso é excelente. Tá? E aqui ele termina o resumo dos números complexos. Tem alguns exercícios aqui, eu acho bacana, se você está um pouco inseguro. Essa função aqui é uma função particularmente interessante. Ver se tem algo que eu acho importante comentar. Perfeito. Bom, acho que é isso. Bom, pessoal, com isso a gente
fez o nosso primeiro resuminho aqui dos números complexos e a próxima aula nós vamos tratar de álgebra linear. E veja que é uma aula grande, né? Ela tem mais páginas aqui. Então talvez a gente faça umas 2 ou 3 aulas sobre álgebra linear. Se ficar alguma dúvida aqui, comenta, tá? Deixa para mim a pergunta aí. E é lógico, isso aqui não é para explicar o assunto, é uma lembrança, tá? Então é um resumo. Se você nunca viu isso, eu acho que você não entendeu nada do que eu te falei, tá bom? Então te espero na próxima aula. Um grande abraço.